Você saberia me explicar as similaridades e principalmente as diferenças entre o espectro de absorção e o espectro de emissão? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química. E como eu falei na introdução, nós vamos abordar nesse vídeo as diferenças e similaridades entre o espectro de absorção e o espectro de emissão. Então, se você já está fazendo um curso de Química Analítica, ou análise instrumental, ou espectroscopia, ou mesmo tem curiosidade na área de Química, permanece nesse vídeo, tá? Você vai aprender bastante coisa. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando comparamos um espectro de absorção e um espectro de emissão é saber de que tipo de espécie nós estamos falando. Se estamos falando de uma espécie atômica ou se nós falamos de uma espécie molecular, porque tem diferença. No caso de um espectro atômico, ele é bem mais comportado. Primeiro que nós temos a presença de linhas, ou seja, emissões e absorções bem definidas com comprimento de onda bem definido. Aqui nós estamos representando o espectro para o átomo de hidrogênio. E vejam, apesar da diferença aqui na representação, eles são muito parecidos. Vejam, aqui nós temos essa linha, esse aqui é o espectro de absorção, em 650 aproximadamente, né? E aqui nós temos uma outra linha, no caso do espectro de emissão, também em 650. Aqui nós temos uma abaixo de 500, e aqui também abaixo de 500. Aqui abaixo de 450, aqui abaixo de 450. O que significa isso? Significa que quando nós temos um átomo, e portanto vamos falar de um espectro atômico, os fótons que são absorvidos são exatamente os fótons que são emitidos. Eles apresentam o mesmo comprimento de onda. Isso porque o átomo é uma estrutura simples. Nós temos aqui, por exemplo, o núcleo com os elétrons na eletrosfera, no caso do hidrogênio, um único elétron. Ele vai absorver um determinado fóton com comprimento de onda, vai passar para o chamado estado excitado, isso aqui seria o estado fundamental, aqui o estado excitado, e depois ele volta para o estado fundamental e ele emite exatamente a energia que ele absorveu. Então é bem preto no branco, ele absorveu tanto de energia, ele vai emitir tanto de energia. Aqui nós temos uma outra representação, veja um fundo colorido, eu estou oferecendo ao hidrogênio fótons de todos os comprimentos de onda na região do visível, e ele absorve especificamente o fóton com esse comprimento de onda, com esse comprimento de onda, com esse comprimento de onda, enfim, nós temos um espectro bem característico que inclusive serve de impressão digital. Se eu estiver trabalhando com hélio, estiver trabalhando com lítio ou estiver trabalhando com oxigênio, o espectro vai ser diferente. No caso do espectro de emissão, representamos aqui por um fundo escuro e ele emite um fóton com esse comprimento de onda, com esse comprimento de onda, com esse comprimento de onda. Notem, exatamente essa linha que está faltando, ficou vermelho em cima do vermelho, né? Essa linha aqui que está faltando é essa linha aqui que aparece. Em resumo, então, quando falamos de uma espécie atômica, o espectro de absorção e o espectro de emissão, existe uma sobreposição entre eles. Agora, quando nós falamos de espécies moleculares, o espectro muda bastante. E aí fica interessante. Vejam só. A primeira diferença é que nós não temos mais aquele espectro bem definido de linhas. Quando trabalhamos com espécies moleculares, temos um espectro de bandas. Na verdade, temos aqui uma região mais larga. Isso porque, tanto na absorção quanto na emissão, nós não temos representados aqui apenas a transição eletrônica. Temos outros tipos de transição, em especial a transição vibracional. Então, por isso que temos esse aspecto mais largo, né? A formação de bandas. Outra coisa, nós não temos aqui a sobreposição específica. Então, temos aqui um espectro de absorção, aqui um espectro de emissão para essa molécula, não importa muito a molécula. Aqui temos outra molécula, o perileno, temos o espectro de absorção, o espectro de emissão, e vejam só, para uma determinada absorção, vamos supor essa daqui, nós não temos uma emissão exatamente nesse comprimento de onda, né? Análoga a ela é aqui, e ela ocorre em um comprimento de onda diferente. E quando fótons apresentam diferentes comprimentos de onda, significam que esses fótons têm energias diferentes. Aqui não vale aquela relação que nós vimos com átomos, né? O fóton absorvido é o fóton emitido. Não. Parece que o fóton absorvido tem uma determinada energia e o fóton emitido tem outra energia.
Então essa é a segunda coisa que nós observamos, né? Além das bandas, aqui não existe uma sobreposição exata entre os fótons absorvidos e os fótons emitidos, a não ser, talvez, por essa absorção e emissão que ficam numa região bem parecida, né? Os comprimentos de onda aqui são bem parecidos. Mas outra coisa bem legal, se nós olharmos, esse lado aqui em preto, por exemplo, ele é como se fosse o reflexo desse lado aqui em azul, ou aqui, se preferirem, nesse lado aqui em roxo, ele é como se fosse o reflexo desse lado aqui em vermelho. Nós temos uma relação espelhada entre os espectros de absorção e de emissão quando falamos de moléculas. Por que isso acontece? Bom, vamos entender agora. Vem comigo. Olha só. Vamos representar aqui o que nós chamamos de estado S0 ou estado fundamental, né? Vamos utilizar essas barras. Aqui, né, a mais grossa, é o estado fundamental do estado fundamental. Essas linhas mais finas são estados excitados vibracionais do estado fundamental. Ou seja, aqui nós temos o que seria a posição de menor energia, só que, dependendo ali da disponibilidade energética do meio, a molécula pode estar em um estado vibracional excitado, ou seja, ela absorve um pouco de energia e começa a dançar, começa a vibrar. Ela não passa para o estado eletrônico excitado, mas ela fica em um estado vibracional excitado. Aqui em cima, em vermelho, já vamos representar por S1 o estado excitado. Essa linha mais grossa representa o que seria o estado fundamental do estado excitado. Ou seja, no conjunto do primeiro estado excitado, essa seria a condição de mais baixa energia. E essas outras linhas mais finas são estados vibracionais excitados do estado excitado. Ou seja, são condições de maior energia. Pareceu confuso, né? Mas não tem nada de confuso não, olha só. Nós temos aqui o que seria o estado fundamental do estado fundamental e suas excitações vibracionais. E nós temos aqui o estado fundamental do estado excitado, do primeiro estado excitado, e suas variações vibracionais. É isso que está sendo representado aqui. A transição no processo de absorção significa que nós vamos fornecer energia para essa molécula. Seus elétrons, então, vão absorver essa energia, na forma de fótons, por exemplo, e vão passar para um estado excitado. Então, temos algumas possibilidades. Aqui, uma das mais interessantes seria essa. Saindo do estado fundamental e indo para o estado fundamental do estado excitado. Vamos chamar isso aqui de lambda zero. Essa transição aqui vai ser a nossa referência. Então, isso aqui é uma transição eletrônica. E pense o seguinte, essa transição, fazendo aqui uma analogia, seria pegando o Goku no seu estado fundamental, né, na sua forma base, e fazendo com que ele vá até o estado de Super Saiyajin. Mas vamos supor que eu forneça ainda mais energia. No caso do Goku, ele pode sair da forma de Super Saiyajin 1 e passar para a forma de Ultra Super Saiyajin. Isso equivale a sair do estado fundamental e ir para o primeiro estado excitado, vibracional, do estado excitado. Ele absorveu mais energia, transformou ali no Ultra Super Saiyajin. Eu posso fornecer ainda mais energia, então ele vai agora para o estado Super Saiyajin 2. Eu posso fornecer mais energia, ele vai para o estado Super Saiyajin 3, enfim, todas as variações do Super Saiyajin. Percebam que aqui essa transição envolve muito mais energia. Ele sai do estado fundamental e vai lá para o último estado excitado vibracional do estado excitado. Vamos chamar isso daqui de lambda menos 5. Por que lambda menos 5? Porque se ele precisa de mais energia, o fóton que vai levar a essa transição é um fóton mais energético. E existe uma relação inversa entre energia e o comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda de um fóton, mais energia ele apresenta. Então, ao sair desse estado e ir para esse maior estado excitado, ele precisa absorver fótons com comprimento de onda menor. Esse lambda zero aqui é a nossa referência. Muito bem. A molécula ela não fica sempre no estado excitado. Ela absorveu essa energia e ela vai gastar parte dessa energia de modo vibracional. Nós chamamos isso de decaimento não radiativo. Ela vai dançar, ela vai vibrar, no caso do Goku ele vai brigar, por exemplo, e mesmo que ele esteja, sei lá, no nível Super Saiyajin 3, nível Super Saiyajin 2, nível Ultra Super Saiyajin, ele vai acabar caindo para o estado fundamental do estado excitado. Ainda está no estado excitado, ainda está no processo de transição eletrônica.
Agora, né, depois que perdeu energia da forma vibracional, depois que a molécula parou de dançar, ela vai voltar para o estado fundamental. Então temos aqui a nossa primeira transição de emissão. Ela sai do estado fundamental, do estado excitado, e vem diretamente para o estado fundamental. O Goku gastou lá o poder Super Saiyajin 2, voltou para o Super Saiyajin e veio então para a sua forma base. Percebam que essa diferença de energia associada ao lambda zero, né, que foi necessário para essa absorção, é idêntica a essa. Então aqui nós também temos lambda zero. É, a priori, a mesma energia emitida. Bom, ele pode voltar para o estado fundamental do estado fundamental, mas ele pode voltar também para algum estado excitado do estado fundamental, algum estado excitado vibracional. Então imagine, né, que o Goku, ao invés de voltar para sua forma base, ele volta para sua forma com o Kaioken, por exemplo. Aí, o Kaioken 3, o Kaioken 2, o Kaioken 1, ele vem para uma forma que ainda está um pouco excitada, ainda tem um pouco de energia vibracional. Veja uma coisa interessante, a quantidade de energia emitida aqui é uma quantidade de energia menor. Então, o fóton emitido vai ter um comprimento de onda maior nesse caso. Ele pode vir, por exemplo, para um segundo estado excitado vibracional, então vai emitir menos energia ainda. E isso vai, enfim, por quantos estados vibracionais forem acessíveis. Esse último aqui, ele é o que libera menos energia. Então, o comprimento de onda aqui vai ser um comprimento de onda maior. Vamos chamar de lambda mais 5. Vejam só. Só nessa descrição nós entendemos porque não existe uma sobreposição. Teria sobreposição no lambda zero. Mas nas demais transições nós não temos a sobreposição que acontece lá no espectro atômico. Isso porque a absorção e a emissão ocorrem em comprimentos de onda diferentes. Vemos aqui que a energia associada é diferente, principalmente por conta dessa região aqui. Quando existe absorção, ela pode ir para estados excitados do estado excitado. Mas quando ocorre a emissão, ela parte do estado fundamental no estado excitado. Como que seria o espectro nesse caso? Então imagine aqui, nós temos a nossa linha base, temos lambda, o comprimento de onda, então o comprimento de onda cresce para a direita. Mais à esquerda temos mais energia associada e mais à direita menos energia associada. Pensando no espectro de absorção primeiro. Aqui nós temos o que seria a maior absorção ocorrendo em lambda zero. Por que a maior absorção? Por que é mais intensa? Porque no processo de absorção, essa que envolve menor quantidade de energia. E vamos imaginar que as transições que precisam de mais energia têm menos probabilidade de acontecer. São transições mais difíceis de ocorrerem. Aquela que precisa de menos energia é essa que tem maior probabilidade. Então, por isso que essa banda associada ao lambda zero, estou representando por uma barra, é verdade, mas pensem nisso como uma banda, essa banda é a que apresenta maior energia. Depois vem aqui o que seria o lambda menos 1, seria essa transição. Isso ocorre porque agora precisa de mais energia, então temos um comprimento de onda menor, e com uma intensidade menor porque ela ocorre com a probabilidade menor também. E com isso nós temos várias outras bandas. Essa última aqui representaria o lambda menos 5. Ela é menorzinha porque tem menor probabilidade de ocorrer, precisa de muito mais energia, e ela está mais à esquerda, tem um comprimento de onda menor porque também precisa de mais energia. E do lado do espectro de emissão? O lambda zero eu coloquei aqui do lado, mas a princípio seria sobreposto, tá? O lambda zero é o mesmo. Eu só separei aqui para a gente conseguir visualizar. A energia emitida aqui, nessa transição, ela é a mesma dessa absorção. E a outra emissão? Bom, a outra emissão acaba emitindo menos energia. Se emite menos energia, temos um comprimento de onda maior. Então aparece aqui. E a outra, a terceira? Bom, a terceira precisa de um comprimento de onda menor, né? Emite, na verdade, um fóton com menos energia. Ela aparece aqui. E por que ela é decrescente, né? Por que a intensidade não aumenta? Porque a natureza sempre caminha para a condição de menor energia. A transição que vai ocorrer com maior probabilidade vai ser aquela que liberar mais energia, porque vai para o estado mais estável. Então, essa do lambda zero é que libera mais energia, então por isso que a sua intensidade é maior. A segunda libera menos, sua intensidade é menor. A terceira, menos ainda, então a intensidade é menor. E por aí vai. Aqui, pequenininho, seria
a transição que libera menos energia, então tem menos probabilidade de acontecer. Além disso, libera um fóton com menos energia ainda. Então ele tem um comprimento de onda maior. Esse daqui seria o lambda mais 5. E vejam só, aqui nós rascunhamos o que seria o espectro espelhado que nós acabamos de ver. Quando nós vemos os livros, geralmente esse espectro não parece bonitinho assim, não utilizam o Goku, utilizam na verdade essa representação com poços de energia potencial, mas no final da história quer dizer a mesma coisa. Vejam pessoal, eu gosto muito mais de explicar isso daqui utilizando o Goku como exemplo. Eu acho que só por isso eu deveria ganhar um like de vocês. Mereço o like? Então dê seu like aqui se você não deu ainda. Ah, mas Antônio, olha só. Eu posso até te dar um like, só que você está me enganando. Você não falou que o lambda zero da absorção e da emissão é o mesmo? Não foi isso que eu vi, não. Olhando aqui o espectro, não é o mesmo. Tá? Não fica um em cima do outro. Nós temos uma separação entre eles. E mais ainda, né? No processo de emissão, como está mais à direita, tem um comprimento de onda maior, a energia emitida é menor do que a energia absorvida. Você não explicou isso não, você falou que seria a mesma coisa. Eu posso até te dar um like, mas eu não vou compartilhar se você não me explicar isso. Calma, eu vou explicar. Vamos lá, tem algumas outras coisas acontecendo aqui. Em teoria, seria realmente sobreposto. Mas quando nós medimos esse espectro, por exemplo, em solução, e a maior parte é medido em solução, não tem a sobreposição exata. Eu vou explicar para vocês. Imagine que o estado fundamental seja esse daqui. É o estado S0 com a geometria e solvatação do S0. Como assim? Você tem uma molécula, essa molécula está em solução, e ao redor dela nós temos várias outras moléculas de solvente. Ela está na condição mais estável para ela. As moléculas de solvente estão na distância exata, ela gosta muito daquela posição, está bem confortável. Então esse é o estado fundamental do estado fundamental, com a geometria adequada, enfim, tudo direitinho. Aí, de repente, você fala para essa molécula e diz assim, ó, vou fornecer energia para você, você vai ter que passar para o estado excitado. Ela, mas já? Já. Então você já vai lá para o estado excitado. Quando vai lá para o estado excitado, ela ainda não se organizou, ainda não tem a geometria adequada para esse estado excitado. Então ela está no estado S1, com a geometria e solvatação ainda no estado S0. Isso porque nós consideramos que a transição eletrônica ela ocorre muito mais rapidamente do que uma transição vibracional. A molécula nesse estado excitado, ela muda um pouco ali sua distância de ligação, os ângulos de ligação, e as moléculas do solvente ao redor têm que se reorganizar para deixá-la numa posição confortável. Então, percebo que nessa situação, no estado S1, mas com a geometria ainda não adequada, é um estado que tem energia a mais. Entretanto, depois de um tempo, as moléculas de solvente acabam se reorganizando e sim, a gente cai para o que seria o estado fundamental do estado excitado, ou se preferirem, o estado S1 com a geometria e solvatação para o estado S1. Existe uma diferença de energia aqui, mas na absorção ela sai desse ponto para esse ponto mais alto. Esse efeito vocês devem encontrar nos livros com o nome de princípio de Frank Condon. Ele diz que, essencialmente, uma transição eletrônica ocorre muito rapidamente e leva um tempo para as posições nucleares se adaptarem a essa nova configuração. Bom, estou explicando aqui com essa diferença, então, de a molécula ficar mais confortável em um determinado ambiente. Bom, mas voltando para cá, ela já está na condição confortável do estado excitado. Aí você fala para ela, olha, agora você tem que devolver essa energia. Ela diz, mas já, então cai. Quando ela cai, ela vai para o estado fundamental, S0, só que ainda com a geometria e solvatação do estado S1. As moléculas de solvente ao redor estavam acostumadas com a molécula no estado S1, só que de repente ela foi para o S0. Leva um tempo para que essas moléculas se reorganizem, as moléculas de solvente. O resultado é que esse estado fundamental aqui não é o estado fundamental do estado fundamental. Ele tem um pouco mais de energia. E só depois de um tempinho, ele volta, então, para o estado fundamental do estado fundamental. Vejam só. A quantidade de energia absorvida durante o processo é maior do que a quantidade de energia emitida. Por isso que ali no lambda zero, apesar de a princípio serem sobrepostos, quando trabalhamos em solução, não são. Porque, na verdade, a emissão libera menos energia do que a absorção.
É por isso que essa banda aparece um pouco mais à direita, né? O lambda zero da emissão é deslocado à direita para um comprimento de onda maior. Quer essa explicação utilizando o Dragon Ball e você não vai esquecer nunca mais? Então, pense que nesse estado S0 com geometria S0, nós temos o Goku na sua forma base. Quando ele absorve energia, ele vai lá para a sua forma Blue. Né? Temos aqui uma diferença grande de energia, absorve o suficiente, ele vai para a forma Super Saiyajin Blue. Ele luta ali um tempo e tal, perde um pouco de energia e ele cai para a forma base do Super Saiyajin. Existe uma diferença de energia entre o Super Saiyajin Blue e o Super Saiyajin nível 1. E aqui, na sua forma Super Saiyajin 1, ele vai voltar para a sua forma base. Só que ele não volta para a forma base. Ele volta para uma forma ainda com um pouco de Kaioken ativado. E aí nós sabemos que o Goku com Kaioken ativado tem mais energia, né, tem mais força, enfim, do que na sua forma base pura. Qual é o resultado? Pense, no processo de absorção é levar o Goku da forma base até o estado Blue. O processo de emissão é vindo do Super Saiyajin para o Kaioken ativado. Essa quantidade de energia aqui, essa diferença de energia, é menor do que essa diferença de energia. Será que com essa explicação eu mereço o compartilhamento de vocês? Não, eu espero que sim. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter sido elucidativo. Eu acho esse um assunto bem interessante, muito legal de ser trabalhado. Eu abordo isso no meu curso Tudo sobre Química Analítica. Inclusive, o site está com algumas promoções de Black Friday. Então, aproveitem até o final do mês. Temos excelentes promoções lá. Se você quiser aprender Química de forma aprofundada, dê um pulo lá na Universidade da Química. Beleza? Agora eu conto com o apoio de vocês. Dê o seu like, compartilhe. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Ele vai ajudar bastante. Não tem nada para comentar? Só coloque espectro de absorção, espectro de emissão. Se você chegou até aqui, bom, espero tê-los ajudado. Muito obrigado mesmo pela sua paciência e até o próximo vídeo.